Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e estou aqui para dar continuidade à leitura de Graham, O Continente Lemúria. Vamos ler aqui o capítulo 25 e 26. Abri a porta enquanto John esperava na cozinha. Mal o fizera e os olhos azuis e grandes de um modo que a deixavam ainda mais bonita encararam-me de volta. O cabelo de Lillian, sempre bem cuidado, estava brilhante e cheiroso. Quando ela falou, foi num sotaque australiano que nunca perdera desde que se mudara da Austrália para o Canadá. Posso entrar? Dei um passo para o lado, deixando que a moça passasse e entrasse. Você está bem? Perguntei. Não, respondeu ela. Sua voz denunciava que estava à beira da histeria. Eu não estou bem, Peter. O Jordan morreu e você não esteve no enterro dele, mas esteve lá quando ele morreu. Você viu o estado dos pais dele? É triste demais. Lillian, A polícia disse que foi aquele serial killer que o matou. Mas para mim, isso não faz sentido algum. As vítimas não têm nada em comum. E não tinha assassino nenhum naquele dia na rua. Só havia você, segurando-o já quase morto em seus braços. Eu não disse a ninguém que o vi lá. Mas também não estou entendendo nada do que está vendo. Isso é loucura, Peter! Loucura! O que você estava fazendo lá? Lillian, eu acho melhor você se acalmar um pouco, disse eu, conduzindo a moça até a cozinha. Ela não pareceu perceber a presença de John assim que entrou. Enchi um copo de água e entreguei à moça, que deu apenas um gole antes de continuar. Você sabe alguma coisa, Peter? Por favor, me conte. Eu estou ficando maluca. Desde que minha mãe se mudou para o interior, a única companhia que eu tinha de vez em quando era o Jordan, já que você desapareceu e não queria mais contato com ninguém. John, sentado à mesa, olhava Lillian de um modo estranho. Exibia uma expressão curiosa e surpresa ao mesmo tempo. Repentinamente, o homem arrastou a cadeira para trás e se levantou. Lillian sobressaltou-se assustada e só então percebeu sua presença. Que susto! Exclamou. Eu não tinha percebido que tinha mais alguém aqui. John, sem tirar os olhos dela, aproximou-se, farejando o ar, o que fez que Lillian se retraísse incomodada. Ele chegou perto dela e continuou farejando a seu redor. O que é isso? Estranhou a mulher. John, o que está fazendo? Perguntei também estranhando. É ela, Peter, disse o homem. Estou sentindo o cheiro dela. É muito forte. Num instante, o estranhamento de Lillian pareceu transformar-se. Ela sorriu, mas colocou a mão sobre a boca, como se tentasse conter o riso. Quem é seu amigo, Peter? Perguntou. O nome dele é John, respondi, olhando-a preocupado. Você é bonitão. Ela riu novamente. Fiquei surpreso com o comentário. Lily não era do tipo que fazia elogios assim quando via uma pessoa pela primeira vez, por mais que ela gostasse. Ela se aproximou do pescoço de John, sentindo o cheiro de perfume que ele passara antes. Afastou-se logo em seguida, abanando as mãos como se sentisse calor. Nossa, que perfume bom! Disse. Lillian, você está bem? Perguntei. Peter, é ela! Repetiu John. Ele aproximou-se da pia, abriu a torneira, molhou as mãos e esfregou no pescoço, numa tentativa de tirar o cheiro que atraía minha amiga. Ela parecia confusa, agora franzindo o senho. Então, entendi que John estava dizendo e virei-me para Lillian perguntando. Você é virgem? Que pergunta é essa? Ela enrubesceu, ficando sem graça. Peter! É claro que ela é, afirmou John. Você tem alguma marca de nascença? Gente, do que vocês estão falando? Não estou entendendo nada. Agora as coisas faziam sentido. Talvez fosse por isso que Lillian brigara com Alex, o que causara o fim do namoro deles. O rapaz devia querer levá-la para a cama, mas ela devia recusar com medo da primeira vez. Desde então, até onde sabia, a moça não se envolvera com mais ninguém. Lillian, o seu pulso, falei. O que tem meu pulso? Ela estava visivelmente confusa e irritando-se. Segurei a mão dela e levei até a altura do meu rosto. Já havia visto várias vezes, mas nunca dar atenção, pois não havia nada de incomum naquilo. John aproximou-se e também olhou. No pulso dela, uma marca de nascença em forma de lua, quase imperceptível, mostrava-se diante dos nossos olhos. Percebi naquele momento como as coisas se encaixavam perfeitamente. Lillian nascera na Austrália, mas a família se mudara para o Canadá anos depois. John havia dito que algumas pessoas do continente Lemúria podiam ter emigrado para qualquer dos 5 continentes, e com isso chegado até a Oceania. Seus olhos
Ah, sempre achei lindo os olhos dela. Eram do azul mais vivo e mais belo que podia existir. Você é a 13ª virgem. Eu acho melhor vocês me explicarem que papo todo é esse, exclamou Lilian, perfurando-me com o olhar. Demorou algum tempo, mas nós três sentamos-nos na sala e tudo foi explicado. Contamos a ela sobre as 3 personalidades que deram origem aos vampiros, aos lobisomens e às 13 virgens. Também lhe expliquei o motivo do meu afastamento depois da morte de meus pais, relatando que a morte deles havia sido causada por um vampiro, que agora eu sabia que era o primeiro e mais poderoso deles. Sobre Sally e, por fim, a verdade sobre o assassinato de Jordan. John também explicou que o perfume que usara atraía a essência das virgens quando elas sentiam sua fragrância. Como ele era feito de material retirado da árvore criadora dos vampiros, possuía traços de uma das personalidades, e aquela que estava dentro das virgens agitava-se quando chegava perto. Por isso, as deixava atraídas quase que sexualmente por quem o usasse. Muito provavelmente William o estivera usando quando foi em busca das outras virgens. Apesar de o perfume lhe causar certo desconforto, não chegava a lhe machucar, pois era uma quantia quase insignificante. Lilian permaneceu sentada e calada o tempo todo para ouvir. Quando terminamos de falar, ela continuou em silêncio por mais alguns segundos, absorvendo enxurrada de informações que, logicamente, não pareciam fazer sentido algum e pareciam conversa de louco. Vocês estão me dizendo que vampiros existem? Você é um lobisomem? Olhou para John e depois virou-se para mim novamente. E você é um caçador de vampiros? Ah, e também que eu carrego dentro de mim um poder antigo que um vampiro pré-histórico está caçando? Resumindo, é praticamente isso, respondi. John pousou a mão em minha perna, apoiando-me. Estou me sentindo dentro de um livro de um desses filmes trash por aí. Só que isso é vida real, disse John. E você está em perigo. William, se já não matou, estará para matar as últimas das 12 virgens. Logo ele virá atrás de você e tentará, de algum modo, fazê-la se entregar a ele. Bom, se eu preciso me entregar por vontade própria, começou Lilian, não corro risco. Eu nunca vou me entregar a ele. Não devíamos subestimá-lo, falei, abaixando a cabeça. Subestimei uma vez e aquilo não terminara bem. Veja o que ele fez com Jordan. John devia ter percebido a tristeza em minha voz e intensificou levemente o aperto em minha perna com o intuito de me confortar. E o que faremos então? Perguntou Lilian. Enquanto vocês não destruírem a árvore no Brasil. Pelo menos durante o dia você está em segurança, afirmou John. Por enquanto, William não consegue caminhar sob o sol. Então aconselho que vá até sua casa, pegue algumas coisas e volte para cá. Providenciarei que fique em segurança aqui, enquanto eu e Peter viajaremos para queimar essa árvore. Ainda um pouco estonteada pela descoberta, Lilian assentiu. Ofereci-me para acompanhá-la até em casa e trazê-la de volta com a medida de segurança. John concordou e disse que ficaria ali por enquanto, providenciando a segurança de Lilian para o tempo em que estivéssemos fora em busca da árvore. Em 10 minutos, Lilian e eu estávamos dentro do seu carro, dirigindo pela estrada que nos afastava da casa do lago e aproximava da região residencial. A moça dirigia em silêncio e não trocamos muitas palavras durante todo o caminho. Só vou pegar algumas roupas e outras coisinhas, disse ela quando estacionamos em frente à sua casa. Eu espero aqui fora, ok? Lilian concordou e entrou. Desci do veículo e parei na calçada, sob o dia ensolarado, no exato lugar em que, apenas 3 dias atrás, segurei Jordan em meus braços pela última vez e vi a vida escapando do seu corpo. Abaixei a cabeça, tentando segurar as lágrimas. E não pude deixar de notar uma mancha escura no cimento. Desviei o olhar daquela marca de morte que o sangue dele deixara no chão, e me aproximei da casa do homem que um dia fora meu namorado. Acerquei-me da janela da sala, e tomando cuidado para que ninguém me visse, espiei através do vidro para o interior. Encontrei a mãe dele deitada sozinha no sofá que um dia eu sentara e conhecera seus pais. Ela parecia adormecida e segurava algo nas mãos, que deduzi ser uma fotografia do filho. A tristeza podia ser sentida no ar tanto quanto se pode sentir um vento que sopra. Uma mão em meu ombro sobressaltou-me. Virei-me para ver Lilian olhando-me com expressão pesarosa e segurando uma pequena mala. Ela abriu um breve sorriso para mim e passei meus braços ao redor da minha amiga. Ouvi o barulho abafado quando ela deixou a mala cair no chão e me abraçou de volta. Eu sinto muito, disse, sentindo o cheiro de shampoo de seu cabelo bem cuidado. Sinto muito, Lilian. Eu também, Peter. Percebi que sua voz estava trêmula.
Eu não queria que nada disso chegasse até vocês, continuei. Afastei-me para protegê-lo, mas não consegui. Eu falhei. Eu falhei. Não falhou não, disse ela, afastando o rosto para poder me olhar. Seu polegar deslizou pela minha bochecha esquerda, secando o rastro molhado da lágrima. Você pode acabar com tudo de uma vez, se for como me disse. Vai precisar de força para isso. Eu acredito em você, Peter. Abracei-a novamente e ficamos por alguns minutos sozinhos em silêncio, alimentando-nos da energia que só um abraço sincero como aquele pode passar. Estacionamos em frente à casa do lago não muito tempo depois, logo ao lado do meu próprio carro. Descemos e ajudei a moça com a mala. Ao entrarmos na sala, encontramos John conversando com 2 homens e uma mulher. Lembrei-me de ter visto o homem de pele morena e a mulher em meio aos outros membros da matilha na floresta italiana. Peter, Lillian, disse John quando nos viu entrando. Estes são Philip, Carlo e Isabel. Eles tomarão conta de você, Lillian, pelo tempo necessário. A moça sorriu sem graça para os meus futuros guarda-costas, que a cumprimentaram de volta com um sorriso, um aceno de cabeça ou uma mão erguida. Nós da matilha estamos conectados, explicou John. Sempre sentimos um ao outro. É uma espécie de consciência mútua. Quando perceberam que eu viria para cá, os outros membros resolveram vir para o mesmo país, mas ficar espalhados como havia instruído. Isso é bom, disse colocando a mala de Lily no sofá. Agora que ela está protegida, quando poderemos partir? Partiremos ao anoitecer, respondeu John. Diego, o caçador que distribuía os armamentos contra vampiros feitos da árvore, morava em uma cabana isolada em algum lugar no meio da floresta amazônica. Tudo fora preparado de antemão. Como seria complicado se viajássemos equipados, combinamos de encontrar o homem em sua casa e pegar algumas armas com ele. John saberia exatamente para onde ir quando chegássemos à floresta. Primeiro passamos na cabana, que era simples, construída de madeira em uma clareira iluminada com luzes elétricas instaladas amadoramente. Após 2 batidas na porta, um homem por volta dos 50 anos, cabelo grisalho e pele bronzeada, abriu-a. Ele vestia-se de modo simples, com um jeans e uma camiseta de manga longa. Como não devia receber muitas visitas e sabia da nossa chegada, reconheceu-nos no mesmo instante e pediu que entrássemos. Por favor, deu um passo ao lado, liberando a passagem. Entramos na sala de estar, que era bem simples e com poucos móveis. Venham, vou mostrar-lhe as armas. Para dizer a verdade, não sabíamos se encontraríamos alguns vampiros protegendo a árvore. Mas um homem prevenido vale por 2, como dizem por aí. Seguimos Diego através da sala de estar por um segundo cômodo, cuja única fonte de iluminação era uma lâmpada pendurada no teto. A sala era ocupada por diversas caixas de papelão, mesas e equipamentos cheios de fios que não pude dizer exatamente o que eram. São essas belezinhas que me permitem a comunicação com o resto do mundo, explicou o homem ao ver para onde eu olhava. O sinal de telefone não é muito bom no meio do mato, então esses equipamentos ajudam com isso. Percebendo que poderíamos ficar sem comunicação depois, entreguei meu celular a John e pedi para que ele ligasse para Lillian e checasse se estava tudo bem. Enquanto ele se afastava e fazia a ligação, acompanhei Diego até o outro lado da sala, onde havia uma mesa repleta de facões e estacas de madeira, e outras com frascos e mais frascos contendo uma substância âmbar, o líquido que eu mesmo comprara diversas vezes e tomara para evitar que os vampiros bebessem meu sangue. Como sabe, sou muito discreto, Sr. Graham, falou Diego. Embora nunca tenha te visto pessoalmente, sempre lhe enviei as armas que comprou de mim, porque o interesse em vir buscá-las pessoalmente. Na verdade, estou aqui para uma última missão, Diego, respondi. Como assim? Vai desistir de ser um caçador? Não exatamente, respondi segurando uma das facas em minha mão e examinando-a. Como é que você faz essas armas especiais? Esses líquidos, as ervas que nos fornece para fazê-la e todo o resto. Do que eles são feitos? Um bom cozinheiro nunca revela sua receita, não é? Respondeu ele rindo roucamente. Se essa receita for a árvore dos vampiros, já sei tudo sobre ela. O quê? Diego tentou parecer confuso, mas percebi que estava nervoso. Do que você está falando? Eu não sei nada sobre... Corta essa, Diego, interrompiu. Sendo um caçador, por que você não destruiu a árvore ainda? É o que viemos aqui para fazer. Sinceramente, Sr. Graham, não sei do que está... Suas armas são feitas de materiais extraídos da árvore. Cortei-o novamente. Mas se não quiser nos contar por que não tentou destruí-la, se sabe sobre a existência dela, não importa, pois nós mesmos o faremos. John aproximou-se nesse instante, entregando-me o celular e dizendo:
Está tudo bem por lá, tudo tranquilo. Guardei-o de volta no bolso da calça e peguei 2 facões sobre a mesa, entregando um a John. Depois, tomei o conteúdo de um dos frascos e entreguei uma quantia de dinheiro a Diego. Se os preços não aumentaram, isso paga pelos produtos. Comecei a andar, mas o caçador disse repentinamente: Eles transformaram meu filho. Parei e virei-me para olhá-lo, enquanto ele continuava. Eles o transformaram num deles há alguns anos, antes de eu me tornar caçador. Então, o recrutaram para proteger a árvore durante a noite. Foi por isso que me tornei caçador. Mato quantos vampiros eu puder, mas nunca vou matar meu próprio filho. Quando ele se transformou, no começo, ainda era meu menino. Embora tivesse aquela sede por sangue que, se quisesse que ele não se tornasse um assassino, tive que saciá-la. Diego ergueu as mangas longas de sua camisa e em seus braços pudemos ver as feridas. As marcas dos dentes do vampiro que perfuraram em diversos pontos. Alguns dos ferimentos estavam cicatrizando. Outros pareciam mais recentes. Pedi a ele que não mordesse o pescoço para que ninguém visse, continuou o homem. Mas então, sendo um dos guardas da árvore, o meu Lucas passou a roubar lascas do tronco das folhas das árvores e trouxe para mim, dando-me a ideia de produzir as armas. Ele disse que seria seu modo de ajudar, já que não conseguia mudar sua condição. Seu filho é quem fornece o material da árvore? Perguntei. Diego assentiu antes de dizer. Eu percebi a mudança nele depois que foi transformado, mas não sei como. Ainda existe uma parte dele lá dentro. Talvez ele não estivesse totalmente morto quando foi transformado. Talvez estivesse entre o mundo de lá e o de cá, e por isso parte da sua consciência humana permaneceu com ele. Olhei para John, que escutava interessado. Faz sentido, concordou o lobisomem. Não vi muitos casos assim, mas já aconteceu. Embora uma pequena parte humana e consciente ainda permaneça no corpo do vampiro, essa parte uma hora deixa de existir. Aos poucos, o lado sombrio toma conta de tudo. Recentemente, disse Diego, ele tem agido diferente. Quando o alimentava antes, ele se controlava e eu podia enxergá-lo em algum lugar lá dentro. Mas ultimamente seus olhos não parecem os mesmos. É como se ele não estivesse mais lá. John balançou a cabeça novamente, como que confirmando o que tinha acabado de dizer. Compreendi o lado de Diego e tinha até certa piedade dele. Mas impedir que a única chance que tínhamos de livrar a terra dos vampiros fosse desperdiçada devido à sua tragédia, de certo modo, era um egoísmo. Seu filho está se tornando um demônio, pensei, mas não o disse em voz alta. Apenas apertei-lhe o ombro de leve e virei-me para sair seguido de John. Peguei um galão de gasolina que jazia próximo à casa do lado de fora e continuamos nosso caminho. Diego não tentou nos impedir dessa vez. A tarde se aproximava do seu fim, e o sol quente sobre nossas cabeças começava a se esconder, dando ao dia uma coloração acinzentada. John ia à frente. Embora nunca tivesse estado ali, sabia da localização da árvore. Esse conhecimento devia estar ligado ao fato de que dentro dele havia a essência de uma das personalidades que um dia haviam sido uma só. Continuamos indo floresta adentro até que chegamos a uma clareira em forma de círculo, exatamente em seu centro. Avistei uma árvore de tronco grosso que se erguia até que seu topo ficasse minúsculo em contraste com o céu. As folhas verdes em seus galhos, altos, tinham uma cor tão forte que pareciam brilhar perante o céu vespertino. Ao redor da base de seu tronco, que se enraizava no chão de terra, coberto de grama, podiam-se ver folhas caídas. Não parecia haver nenhuma proteção por perto. Vamos logo antes que anoiteça, disse John. Adentramos a clareira e, certificando-nos mais uma vez de que estávamos sozinhos, destampei o galão de gasolina e despejei o líquido pelo tronco, rodeando a árvore grossa. Por fim, fiz um rastro que foi até o chão e terminou nas raízes, encharcando-as. Ao meu lado, John tirou uma caixinha de fósforos do bolso e me entregou um palito. Tome. Peguei o pequeno pedaço de madeira, acendi-o na caixinha que o lobisomem segurava. A pequena chama flamejava na ponta do palito, enquanto pensei, com o coração acelerado, que aquilo seria minha última investida contra um vampiro. Depois que ateasse o fogo à árvore, todos eles morreriam, no mundo inteiro. Tinha em minhas mãos o que destruiria de uma vez por todas. As mortes de minha família e de Jordan estariam vingadas. Não existiriam mais sanguessugas para continuar causando tragédias e tristezas às pessoas inocentes. Nunca mais. Senti a mão de John em meu ombro quando ele disse com a voz calma e encorajadora. Vá em frente. Então, num simples movimento, joguei o palito flamejante no chão, sobre uma raiz molhada pela gasolina. Assim que fez contato com a madeira da árvore, o fogo começou a se expandir, lambendo o tronco, iluminando a clareira de uma cor alaranjada e provocando um calor que só aumentou com o passar dos segundos.
Demos um passo para trás, observando o fogo abraçando a árvore e subindo pelo seu tronco em direção aos galhos com as folhas verdejantes no alto. Eu não teria percebido se John não tivesse se virado para trás num movimento brusco. Virei-me um pouco depois para vê-lo decapitando um vampiro que vinha correndo em sua direção com as presas à mostra. Antes mesmo que ele se tornasse uma pilha de cinzas, ouvi outro sugador de sangue aproximando-se pelo meu lado esquerdo. Sem hesitar, virei-me e perfurei-o bem no coração. Embora ainda não fosse noite completa, o sol já não brilhava mais, o que permitia que os sanguessugas saíssem de seus ninhos. O fogo consumia a árvore a cada segundo, mas na medida em que queimava parecia trazer mais e mais vampiros à clareira. Em pouco tempo, vimos-nos cercados pelo menos por meia dúzia deles. O que foi que fez, caçador? Disse uma mulher vampira grunhindo para mim. Aquele outro é um lobisomem, tomem cuidado! Alertou um homem ao lado dela. Vocês já eram, falei, orgulhoso, sentindo o calor do fogo que tomava a árvore atrás de mim. Os vampiros rosnaram para mim e para John, exibindo seus caninos alongados. Mas pelo menos levarei você comigo, retrucou a mulher, atacando logo em seguida. Agilmente esquivei-me e também a atingi com o facão, transformando-o em cinzas. Os outros avançaram em John, que lutou bravamente, girando, esquivando-se e até mesmo socando-os. Quando ia correr para ajudá-lo, senti o peso em minhas costas no momento em que um deles saiu da floresta e pulou sobre mim, agarrando-se. O vampiro tentou a todo custo abocanhar meu pescoço, mas balancei-me de um lado para o outro. Como isso não foi suficiente para derrubá-lo, corri de costas na direção da árvore em chamas e me joguei contra ela. A pancada foi amortecida pelo vampiro que, ao sentir o fogo queimar suas costas, largou-me. Virei e, quando o vi tentando escapar, desferi um chute no seu estômago, lançando-o de volta ao fogo, que o engoliu, e num instante fê-lo explodir em cinzas. John tinha acabado de se livrar do último deles, quando mais um grupo irrompeu dentre as árvores, correndo em nossa direção. Avancei contra um, mas antes que pudesse atingi-lo, outro deles pulou de um galho próximo e derrubou-me ao chão. O facão escapou de minha mão e o vampiro prendeu-me entre suas pernas, sentando-se em cima de mim. Segurou meus braços para cima, imobilizando-me contra a grama. Ouvi John esforçando-se para, sozinho, eliminar o grupo que o atacava. O vampiro que me prendia exibiu suas longas presas. Para um deles, sua pele tinha um tom até que mais escuro, como se tivesse sido bronzeado enquanto vivia. Lembro-me de uma versão mais jovem de Diego. Lucas? Arrisquei, quando ele se preparava para me morder. A criatura ficou paralisada por um instante, tentando ver se me conhecia. Nesse instante, tive um vislumbre da humanidade que Diego dissera perceber nos olhos negros do filho. Como sabe meu nome? Perguntou. Falei com seu pai agora há pouco, respondi. Alguns galhos da árvore em chamas começaram a cair, espalhando fagulhas. O vampiro pareceu refletir durante um instante. Em seguida grunhiu, abaixou-se velozmente, cedendo por morder meu pescoço. Chacoalhei-me, tentando escapar do seu aperto antes que seus dentes me perfurassem, mas foi inútil. Senti a pontada e a terrível sensação de ter o sangue sugado por alguns segundos. Depois, Lucas afrouxou as mãos que me prendiam. Aproveitei e chutei-lhe para o lado. O vampiro ficou ajoelhado, segurando a garganta como se estivesse sem ar. Eu falei que estive com seu pai agora há pouco. Repeti. Devia ter imaginado que eu bebi... Atrás de Lucas apareceu outro sugador de sangue, que me encarou ameaçadoramente, aproximando-se a passos lentos. Mais um galho em chamas caiu, não muito longe de mim. O vampiro preparou-se e ia se lançar em minha direção com os braços abertos, quando houve uma pequena explosão e uma bala atravessou seu peito, causando uma chuva de cinzas que logo atingiu o chão. 2 segundos depois, Diego apareceu na clareira, onde o vampiro estivera antes, segurando um revólver cujo bocal fumegava. Lucas virou-se para ele, a fúria em seus olhos. Pulou e agarrou-se à perna do pai tentando mordê-la. Diego chutou-lhe e deixou-o caído ao chão agonizando. Enquanto isso, John decapitou o último dos vampiros que o atacava e apressou-se para chegar ao meu lado, parando ao ver o pai de pé e o filho arrastando-se no chão grunhindo. Com um pouco de esforço, Lucas colocou-se de pé e encarou Diego. Deu 2 passos cambaleantes em sua direção, e o pai levantou a arma. Lucas abriu a boca e pulou para a frente. Diego, com o rosto enrugado e a região da bochecha próxima aos lábios tremendo, apertou o gatilho. As cinzas demoraram uma eternidade para atingir a grama. Ficamos todos em silêncio por alguns segundos. O único som ali era o crepitar do fogo que consumia a grande árvore ao meu lado. Outro galho espatifou-se, espalhando suas fagulhas e folhas queimadas pelo chão. Isso não acaba aqui, disse Diego abaixando a arma, mas sem sair do lugar, ao virar e nos olhar. O que está dizendo? Perguntou John. Ainda não acabou, respondeu o caçador.
A árvore logo sucumbirá, mas ainda não acabou. Essa árvore é como fonte de poder dos vampiros, expliquei. Com ela destruída, todos eles morrerão. O Lucas... Ele fez uma pequena pausa após dizer o nome do filho. O Lucas uma vez me contou sobre uma história que ouviu entre os vampiros de que a protegiam junto com ele. Só então o homem se virou para nos olhar. Sua voz era dura e ele parecia tenso. Essa árvore geralmente não frutifica, mas há muitos anos ela deu um fruto. E foi a única vez que isso aconteceu. Esse fruto foi recolhido pelo primeiro vampiro que plantou a única semente em seu próprio jardim. Olhei para John e vi em seu rosto uma expressão preocupada, a mesma que eu exibia. Mais rapidamente agora, os pedaços da árvore em chamas começaram a cair, salpicando o chão. Diego, John e eu permanecemos ali por alguns minutos, sentindo o calor do fogo e ouvindo seu crepitar. Ainda não era o fim. Bom, pessoal, então essa foi mais uma contribuição aqui para o canal com a leitura desse livro espetacular, que eu sou apaixonado. Foi o primeiro livro que eu li do Vinícius Fernandes, né? Foi por onde eu conheci o Vinícius Fernandes. E é um livro muito bom, eu gosto muito. Estamos chegando pertinho do fim, só tem mais um pouquinho da história. Esses 2 capítulos são muito interessantes, então eles têm muita ação, né? Nós descobrimos o segredo da Lilian, descobrimos que ela é uma das 13 virgens, a última, né? Pelo que foi nos contado pra gente. E aí nós achamos que eles triunfaram, conseguiram queimar a árvore, está tudo resolvido, tudo bem. Porém, descobrimos agora que não. Então, nós vamos ter que acompanhar esse restinho de história para descobrir o que vai acontecer, como eles vão resolver este problemão, porque até agora eles tinham o plano de destruir uma árvore e descobriram que tem que destruir 2, não é? E essa segunda árvore se encontra na casa do William. Ele plantou essa árvore no jardim dele, então agora nós já temos uma ideia de como vai ser essa próxima missão, mas temos que esperar também para ver como isso vai se desenrolar. Então fique aqui com a gente, que está acabando a história, está chegando pertinho do fim, acompanhe nossos vídeos. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal também se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nossas leituras. Estamos lendo também Harry Potter, junto com Graham, temos outros livros lançados aqui, já estamos preparando o próximo, então fique aqui com a gente que vai ter muita coisa legal no canal. Ok? Então nos vemos em breve numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.